aqui, olha que beleza, nós dois aqui, eu aqui e você aí. Bom, bom dia. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, criança. Pai, mãe, todo mundo, né? Bem-vindo aqui na Roça do Genor. Gente, hoje a roça está numa tranquilidade. Todo mundo foi pescar. Eu gosto muito de pescar também, só que eu queria fazer um doce de abóbora, então eu fiquei, né? Mas não tem problema não, porque outro dia eu vou pescar, não é verdade? Porque eu sou uma boa pescadora. Às vezes fica aí 3 horas sem pescar nada, mas eu pesco depois alguma coisa. Bom, gente, nessa manhã de domingo, tão bonito, né? Ai, gente, eu gosto tanto de domingo, adoro domingo. Quando eu era criança, nos domingos de manhã, era aquela agitação na minha casa, todo mundo se arrumando para ir para a igreja. A gente ia para a igreja, todo mundo morava longe. Minha mãe colocava a gente numa caminhonete azul e levava a gente para a igreja. Era uma beleza, ai, aquilo era tão bom. Os domingos não tinha sentido se a gente não fosse para a igreja de manhã. Então, e nesse domingo agora nós estamos aqui para louvar a Deus, não é verdade? Conhecer mais de Jesus. Falar em conhecer, eu quero fazer uma pergunta para você, presta atenção. Você conhece a Tati Araújo? Uma amiga minha, você conhece ela? Já ouviu falar? Não? Já? Então, se você não conhece, hoje você vai conhecer. E se você já conhece, você vai saber um bocadinho mais sobre ela. Só vou falar uma coisinha. Ela é minha amiga, há muito tempo. Não vou falar quantos anos, não, senão você vai falar, nossa, que velha, que essa boba bonitinha. E eu não sou das antigas. Eu sou na metade do caminho, eu acho. Então, crianças, a Tati Araújo, ela é brasileira, assim como eu e assim como você, né? Só que um dia, olha só o que aconteceu com a Tati Araújo. Um dia Deus falou para ela, Tati Araújo, Tatiane, minha filha, eu quero que você vá lá na Tailândia. Gente, Tailândia, tem gente que nem sabe o que é isso, né? É um país longe, mais longe pra dedéu. Para ela chegar lá, ela gasta 28 horas de avião. Você sabe o que é 28 horas de avião? Não é que ela fica 28 horas dentro do avião, não. Porque aí, né, dá para dar umas 2 voltas na terra. Mas é porque ela tem que chegar no lugar, esperar um tanto, pegar outro avião, para chegar lá. 28 horas. E ela foi para lá, porque Deus mandou. E você vai saber por que ela está lá, tá bom? Nós vamos mostrar um pouquinho ela agora. Você vai conhecer e você vai ser, quem sabe, um amigo ou um amigo da Tati, tá bom? Vamos ver então o vídeo? Olá, eu sou a missionária Tati Araújo e eu tô gravando esse vídeo direto aqui da Tailândia para falar um pouquinho sobre o meu chamado, o meu ministério e para contar um testemunho. Eu sou do interior do Paraná, da cidade de Arapoti, e eu estou servindo a Deus aqui na Tailândia há 9 anos com o chamado, o ministério na área de evangelismo, discipulado e treinamento de líderes. Meu projeto, a base é a Casa da Graça, onde nós trabalhamos com a prevenção contra a prostituição, tráfico humano, acolhendo crianças, jovens, adolescentes na área de risco. Eu queria contar um testemunho para vocês. Eu conheci uma menina chamada Anne no hospital. Eu trabalhava com evangelismo no hospital e então eu visitava esse hospital regularmente. Então eu conheci a mãe da Anne, que hoje está com... A Anne hoje está com 7 anos, mas ela era um bebê quando eu a conheci no hospital. E a mãe da Anne teve ela bem pequenininha e aí eu me apeguei a Anne e então naquele momento, naquele evangelismo no hospital, eu orei pela mãe dela, orei por ela. E aí a mãe dela abriu o coração, que não teria dinheiro para sair do hospital, para levar a Anne para casa. Então, naquele mesmo momento, Deus me deu condições e eu paguei para que a Anne pudesse sair
do hospital e ir para casa com a mãe. Hoje a Anne está com 7 anos de idade e é uma criança saudável, uma criança sadia, e através desse ato, através dessa amizade, desse relacionamento, do que eu fiz por elas, elas hoje entregaram a vida para Jesus e vão para uma igreja. Então, esse é um dos testemunhos aqui da minha vida como missionária na Tailândia. Nós temos muitos desafios, nós temos muitas dificuldades, porque a Tailândia não é um país cristão como o nosso Brasil. A Tailândia é um país budista. Eles acreditam e servem e dão adoração a Buda, não a Jesus. Então, nosso papel aqui, o meu papel aqui como missionária, é levar Jesus para eles, porque só Jesus pode nos salvar, só Jesus é digno de adoração, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós levamos Jesus até os tailandeses através da nossa oração, através da nossa pregação da Bíblia, através de atos de amor, de atos de misericórdia, de ajuda a esse povo que tanto precisa aqui na Ásia. Então, ore por mim, ore pelo Ministério Casa da Graça, ore pelos tailandeses, ore pela Ásia, pelos asiáticos. Um beijo e Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! Ai, gente, e aí, o que vocês acharam? Gostaram da Tati? Gente, ela é uma ótima pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero cantar uma música com você agora, tá? Talvez, mas só talvez, você conheça já. Se você já conhece, aí melhorou, né? Que aí você me ajuda. Agora, se você não conhece, você vai aprender, né? A música é muito simples. Ela fala bem assim, ó, que o meu coração era sujo, né? Os pecados da gente. Mas Cristo é outro nome de Jesus, né? Jesus Cristo. Mas Cristo, Jesus, aqui já entrou, né? Que eu convidei Jesus para entrar. Com o seu precioso sangue, o sangue que Jesus derramou lá na cruz. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. Então, aqui já entrou e com seu precioso sangue tão branco, assim o tornou. Quer dizer, tornou o coração limpo, branco. E ele diz, Jesus ele diz na sua palavra. O que é a palavra de Deus? A Bíblia, né? Aquele livro que você tem em casa de capinha preta. Aquele livro que é a palavra de Deus. E ele diz na sua palavra que em ruas de ouro eu andarei. Você também, se você ama Jesus, você também vai andar em ruas de ouro. Já pensou o que é isso? Ah, gente, isso aí é o de menos. Porque o mais importante de tudo é que a gente vai poder pendurar no pescoço de Jesus. Ai, gente, que maravilha, né? Apertar bem, sentir o cheiro dele. Ah, muito de pertinho. Em ruas de ouro eu andarei. Que dia feliz quando eu criei, quando eu acreditei, confiei em Jesus. A vida eterna eu ganhei. É isso, a música fala isso, tá? Então o resumo de tudo isso significa como que eu fui salva. O que aconteceu? Que eu estava indo para o inferno e agora eu estou indo para o céu. Por quê? Você vai entender nessa música, tá? Se chama Meu Coração Era Sujo. Tá joia? Vamos lá? Então eu vou ensinar você. Se prepare aí, tá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão branco assim o deixou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Que dia feliz quando eu criei em Jesus, a vida eterna ganhei. Ah, gente, acabei de provar, o doce de abóbora já tá uma delícia. Ah, gente, sou fã de doce de abóbora, com um pãozinho caseiro. Ah, gente, um cafezinho preto, acabou, fechou, não é verdade?
E outra coisa, gente, deixa eu deixar a colher ali do lado, senão ela vai me atrapalhar. Peraí. Pronto, voltei. Ó, seguinte, eu quero ensinar para vocês um pedacinho da palavra de Deus. Só que é um jogo. Não é simplesmente escutar. Nós vamos fazer um jogo para ver se você consegue guardar tudo aqui dentro da sua cabeça, por causa que ele é grande desse tamanho. Mas eu acho que você vai conseguir. Tô pensando aqui, tô achando que você vai conseguir. Vamos lá então? Presta atenção, vai aparecer aqui em cima, ok? Nós vamos ler uma vez, vou ler tudinho e depois eu vou apagando uns pedaços. E você tem que guardar o pedaço que eu apaguei também dentro da sua cabeça. Vamos aprender o versículo então, hein, gente? É muito importante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Facinho, não é verdade? Duas coisas que tem que fazer. Confessar com a boca, quer dizer, falar isso para uma pessoa. Você tem que falar isso para alguém. Não pode falar só na frente do espelho, não. Isso não vale. Tem que falar para uma pessoa. Mas não é só falar também. Primeiro você tem que crer no coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Você será salvo. Vai que facinho. Crer e você será salvo. Bom, agora nós vamos pagar um pedaço. Tá vendo aí que tá faltando um pedacinho? Pagamos, tá? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Vamos tirar mais um pedaço. Presta atenção, você tem que falar junto comigo, tá bom? Que agora você já está aprendendo. Você já escutou um monte de vezes. Vamos lá? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Tá vendo que tá ficando um pouquinho palavrinha? Tá acabando. Vamos lá de novo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Gente, está na reta final. Vamos lá. Agora fala para a mãe repetir também. Fala para o pai repetir aí. Porque você acha que você já sabe. Vamos lá. Se você com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Beleza? Agora nós vamos falar tudo, do começo até o finzinho. Sim? Vamos lá? Você, vai falando aí. Você está esperando eu falar, né? Ah, gente, se você confessar a Jesus com a sua boca. Ah, não, peraí, eu mudei aí, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, gente, que beleza! Romanos 10, 9. É isso aí. Guardou? Então ensina para uma outra pessoa e fala que você é de Jesus. Confessa e crê no coração. Ah, deixa eu falar um negócio para você. A gente fala o versículo, né? A gente já aprendeu o versículo da palavra de Deus. Isso é muito importante. Muito importante. Nós vamos ver uma pessoa, nós vamos escutar uma história. Só que não é eu que vou contar a história, não. A própria pessoa vai contar a história para você. E é uma história muito interessante. Eu tenho quase certeza que essa parte da história você nunca escutou. Inédita. É 0 quilômetro para você, eu acho. Tá certo? Então, fique atento agora. Porque essa pessoa vai contar essa história para você. Tá bom? É uma história que tem tudo a ver com o versículo que a gente aprendeu agora há pouco. Tá bom?
Olá, eu sou a Miriam e quero contar para vocês algo que aconteceu quando eu ainda era uma criança, uma menina. Eu morava numa região que era um pouco seca, parecia um deserto. Tinha algumas árvores, mas durante o dia fazia muito calor. E à noite às vezes esfriava bastante. E um dia, o meu irmão me convidou para a gente brincar, sair para brincar. E como tudo lá era muito deserto, como eu falei para vocês, a minha mãe sempre falava uma coisa para a gente quando a gente ia sair: não esqueçam de levar um lanchinho. Porque às vezes lá no meio do deserto, como que a gente ia comer alguma coisa, não é verdade? E o que a minha mãe mais gostava de dar para a gente levar era pão, porque a minha mãe, ela fazia um pão. Ninguém fazia um pão tão delicioso como aquele. E às vezes ela mandava a gente levar peixe, porque ainda que fosse um lugar seco e um pouco deserto, existia peixes, existiam rios lá perto de onde eu morava, onde a gente podia pescar. E o meu pai pescava todos os dias, ele era um pescador. Então minha mãe entregou pra gente e nós saímos para brincar. Aí, o que aconteceu? Eu quero contar para vocês. Foi algo que mudou completamente a minha vida. Foi algo impressionante que vocês precisam saber. Eu e o meu irmão começamos a sair, brincar, correndo um atrás do outro, e ele sempre levando o lanchinho, porque o meu irmão é muito responsável. Então, ele gostava de levar o lanche. E eu vou confessar, eu achava melhor ele levar mesmo. Eu gostava de ficar livre, sem ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo que a gente ia fazer. Aí o que aconteceu? Quando a gente chegou num lugar muito aberto, de repente a gente viu que estava uma multidão ali. Ali nunca tinha pessoas. As pessoas não paravam naquele lugar deserto. Mas naquele dia tinha uma multidão ali, eu não sei, milhares de pessoas. Eu nunca tinha visto tanta gente junto. Você já foi num lugar onde tem muita gente? Pensa, então era assim aquele lugar. E eu fiquei um pouco assustada com aquilo, mas o meu irmão ficou na maior alegria. Ele até pulava de alegria. Mas como o meu irmão ficava alegre com qualquer coisa, eu não me preocupei com aquilo. Mas ali naquele lugar tinha um homem que estava falando para aquelas pessoas. Vocês acreditam que aquela multidão estava no maior silêncio, ouvindo um homem falar? Mas eu não estava gostando daquilo não. Eu achei aquela conversa meio esquisita e eu já estava pensando em ir embora. Mas quando eu olhei para o meu irmão, que estava do meu lado, ele estava impressionado com aquele homem. Ele não tirava os olhos daquele homem. Eu falei, mas o que acontece com o meu irmão? Não é possível. Por que ele está assim tão impressionado? É só um homem falando umas coisas que para mim não faziam sentido. E foi passando o tempo, eu já ficando impaciente, mas o meu irmão, toda hora que eu falava, vamos, vamos, e ele falava, espera, só mais um pouquinho. E ele ali, ouvindo aquele homem, os olhos dele até brilhavam. E eu pensei, como o meu irmão é simples, como ele fica impressionado com umas coisas dessas que ele está falando. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo eu comecei a ficar com fome, porque já fazia um tempão que a gente estava ali. E eu comecei a ficar com fome, meu estômago até deu aquela roncada. Eu não sei se o seu estômago já roncou alguma vez de fome. Assim que estava o meu estômago. E eu comecei a olhar, olhei aquelas pessoas naquela multidão, olhei uma mulher, olhei um homem, uma outra criança, e eu vi que ninguém tinha levado lanche. Aí eu pensei, é melhor eu esconder esse lanche, porque senão alguém pode pegar o nosso lanche. E se alguém resolver pegar o nosso lanche, tanta gente assim, nós estamos perdidos. E quando eu tinha parado um tempo para observar as pessoas, quando eu fui perto do meu irmão, vocês não acreditam o que ele estava fazendo. Ele pegou o nosso lanche e
entregou para um senhor. Eu acho que aquele homem era um aluno daquele que estava falando. E eu pensei, mas o que você está fazendo? Pega o lanche de volta, falei para ele. Ele falou assim, não, é para ele. É ele que está falando se alguém tem algum lanche aqui. E eu quero dar o meu lanche para ele. Eu falei, pronto. Já estava ficando tarde, já estava escurecendo, não tinha nenhuma loja, nenhum supermercado, nenhuma padaria, nada disso lá perto. E o meu irmão entregou o nosso lanche daquele jeito. Eu falei, não é possível. Aí é que aconteceu a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Aquele homem que eu falei para vocês que estavam falando aquelas coisas, ele pegou o nosso lanche e eu fiquei observando, falei, pronto, agora ele vai comer tudo, sozinho, porque não dá para todo mundo, não dava nem para dividir com os colegas dele. Falei, agora acabou. Mas ele não fez isso, ele não comeu. Falei, bom, ele não deve gostar de pão e de peixe, o que é estranho, né? Porque todo mundo gosta de pão. E eu fiquei esperando. Aí ele pegou o lanche, o nosso lanche, o lanche do meu irmão, e ele levantou. Falei, ué, o que ele está fazendo? Ele olhou para o céu. E eu olhei também. Só que não tinha nem nuvem no céu. Limpo. E aí ele começou a falar com o céu. Começou a falar com alguém que não estava ali, eu acho, porque eu não estava vendo. E ele falou assim, pai, muito obrigado. E eu falei, será que o pai dele está aqui? Mas não era, ele estava falando com o céu. De certo era alguém que estava lá. E quando ele falou obrigado por esse alimento, sabe o que aconteceu? Aqueles pães começaram a se multiplicar, os peixes começaram a se multiplicar, e todo mundo começou a ficar naquela alegria, e ele disse, sentem-se, tem para todos. E eu pensei, como tem para todos? E aqueles alunos dele começaram a distribuir os pães para todo mundo, os peixes, ia todo mundo comendo, as mulheres, os homens, eu acho que tinham 5.000 homens ou mais, tinha muita gente. E nós comemos, eu também comi. Mas parecia que não era aquele pão da minha mãe, era mais gostoso que o pão da minha mãe. E aquele peixe, eu nunca tinha provado um peixe tão delicioso. Mas eu dei só uma mordida naquele pão e comecei a olhar aquele homem que olhou para o céu e agradeceu. E aí então eu entendi. Até aquele momento eu só estava pensando em mim mesma. Eu nem tinha parado para ouvir o que ele estava falando direito. Eu só estava preocupada com o lanche. Eu só estava preocupada em encher a minha barriga. Mas o meu irmão não. O meu irmão tinha entendido que aquele homem era mais do que simplesmente um homem qualquer. E aí eu entendi que aquele homem era o Filho de Deus. E que aquele homem estava ali não somente para trazer pão e peixe para a gente, mas que ele tinha vindo ali, tinha descido do céu para nos dar a salvação, para morrer no nosso lugar. E aí eu fiquei com muita vergonha. Baixei a minha cabeça. E pensei, como eu pude pensar que aquele homem estava falando bobagens? Como eu pude criticar o meu irmão por querer ouvi-lo daquela maneira? Ele entendeu nos primeiros minutos que ele viu Jesus. É Jesus que eu estou falando. Ele já entendeu quem era aquele homem. E eu ali com a minha vergonha, com a minha cabeça baixa, quando de repente eu senti que alguém bateu no meu ombro. Eu me assustei. Quando eu olhei, era ele. Ele tinha me visto. Ele olhou para mim e disse, eu te amo. Queridos, aquilo tocou tão fundo no meu coração.
que eu me arrependi de tudo que eu tinha feito de errado e disse para ele: eu também te amo. Eu também te amo, Jesus. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque naquele dia, eu recebi a salvação. Eu fui salva porque eu acreditei que aquele homem não era simplesmente um homem qualquer, era o Filho de Deus. E depois de algum tempo, não demorou muito tempo depois disso, aquele homem, Jesus, o Filho de Deus, foi morto, penduraram ele na cruz. A cruz era somente para pessoas ruins, era para bandidos. Ele não era assim, ele era o mais doce, o mais bondoso, o mais amoroso de todos. Nunca fez nada errado, mas ali ele entregou a vida dele. Ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu a entrego, para depois eu retomar a minha vida. E ele estava ali pagando o preço do nosso pecado, dos nossos erros, do meu egoísmo, da minha maldade, de tudo aquilo que antes existia dentro do meu coração. Mas ele ressuscitou. Eu estava lá, eu vi quando ele apareceu para nós, aqueles que acreditavam nele. Eu vi as marcas dos cravos, era ele mesmo. Eu cheguei perto e toquei, eu vi que não era um fantasma, era ele mesmo. Só que ele estava mais lindo ainda, tudo brilhava nele. E depois de alguns dias, ele subiu para o céu. Subiu, subiu e subiu. Mas ele vai voltar. E como eu falei para vocês, isso já faz algum tempo, quando eu ainda era uma menina. Mas a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero agradecer de coração a Jesus por Ele ter me salvado. E Ele quer salvar você também. Basta você acreditar nele e abrir o seu coração para Jesus. Tá bom, criança? Era isso, era essa a minha história. Era isso que eu queria contar para você. Gente, ó que bastante que deu. Ai, que beleza. Ai, esse aqui vai dar para uns 2, 3 dias. Caso que eu adoro doce de abóbora. Vou comer agora não, porque acho que você tá olhando, fica feio, né? Ficar comendo na frente dos outros. Deixa eu te falar um negócio pra você. Você acredita que o velho chegou da pescaria? Você acredita que eles não pegaram nada? Ai, que dó. Fui lá lavar os pés, descansar um pouco, né, coitado? Ai, gente, que dó, só com as varas, tudo molhada e só. Ai, gente, que dó. Precisava eu ter ido, não é verdade? Talvez tinham pegado um lambarizinho, uma trairinha. Não trouxeram nada, gente, que dó. Mas, ó, criançada, domingo que vem, gente, vai ter um episódio dessa roça que, ó, você vai chegar às lágrimas. Eu tô pensando que eu também vou chegar às lágrimas, não sei, sabe? Por causa que vai ser muito emocionante. Você não pode perder. Então, semana que vem, nós estamos aqui na Roça do Janor, aí é todo mundo. Não é só a veinha aqui não, gente, é todo mundo. É. E vai ser lindo. Então, espero você para a próxima semana. Tchau, obrigada, hein? Tchauzinho, criançada. Isso é tudo, pessoal.